Livro. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes, parte 1. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: breve revisão, parte 2. As igrejas em Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Meta de hoje: leitura das páginas 21 a 24. Esmirna, um espírito de Marte. O Senhor disse à igreja em Esmirna que ela teria tribulação de 10 dias. Esse tempo diz respeito aos 10 períodos em que a igreja foi perseguida pelo Império Romano. Tal perseguição teve início no ano 64 d.C., que corresponde à segunda metade do primeiro século. Nesse período, Roma era governada pelo imperador Nero, um homem extremamente cruel. Ele ateou fogo na cidade, visando a própria ascensão, e como a situação ficou desfavorável para seu reinado, colocou a culpa nos cristãos. Esse momento da história da igreja foi marcado por intensos sofrimentos. Os cristãos foram transformados em tochas humanas para iluminar a cidade. Além disso, eram costurados em peles de animais e lançados nas arenas para ser despedaçados por cães ferozes. Quanta crueldade! Contudo, muitos cristãos tinham o espírito de Marte, não negaram o nome do Senhor, sendo fiéis até a morte, e foi grande o número de mortos pelo imperador César Nero. A perseguição aos cristãos cessou temporariamente entre os anos 96 e 98 d.C., com o governo de Nerva, sucessor de Nero. Nesse período, João voltou da ilha de Patmos para Éfeso, onde morreu de velhice. Depois disso, no reinado do imperador Trajano e nos que se seguiram, a perseguição teve continuidade, pois os cristãos desestabilizaram a religião pagã politeísta da época. Os romanos perseguiram os que criam em Jesus, porque quem aceitava a fé deixava os ídolos, causando prejuízo e instabilidade ao império. Isso perdurou até o ano 313, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo como religião universal. Graças ao Senhor, hoje temos liberdade de anunciar o Evangelho. Contudo, o Evangelho não é uma religião, nem a fé é uma religião. Quando pregamos as boas novas, apresentamos uma pessoa viva, capaz de transformar as vidas das pessoas, Jesus Cristo. Os Tessalonicenses são exemplos disso, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Por essa razão, o Evangelho incomodou tanto os romanos. Eles achavam que os cristãos eram hostis, pois constituíam uma ameaça para a economia da época. Dada a importância do Evangelho para transformar a vida de quem o recebe, devemos também ter o mesmo espírito dos irmãos de Esmirna. Como? Renunciando às nossas vontades e pregando o Evangelho onde quer que estejamos, a fim de cumprir a vontade de Deus. Certamente a igreja de Esmirna representa o período da história da igreja caracterizado por sofrimento intenso, tribulação e morte. Vimos que essa situação teve início ainda na época da igreja em Éfeso. Ali já havia um prenúncio da degradação da igreja, conforme registrado nos seguintes livros. Em Atos dos Apóstolos, quando Paulo de Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso, Atos 20:17, nas cartas de Paulo para Timóteo, na terceira epístola de João e, por fim, em Apocalipse, na carta que o Senhor enviou à igreja em Éfeso, por intermédio de seu servo João. Portanto, o problema da degradação teve início ainda no tempo dos apóstolos. Em Atos vemos como viviam os primeiros cristãos após receber o Evangelho, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 44. Ele supriu as necessidades uns dos outros, e o fato de perseverar no ensinamento dos apóstolos resultou no acréscimo de novos membros para o corpo de Cristo. Versículos do 45 ao 47. Em seguida, Deus chamou Paulo, que também experimentou o avanço da obra do Espírito. Atos capítulo 9. No tempo do ministério de Paulo, iniciou-se uma obra de oposição. Gálatas capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Enquanto ele ministrava a palavra, a igreja prosperava. Então Satanás usou crentes oriundos da seita dos fariseus para se opor à obra do Espírito por meio de Paulo. Atos 15:5.
Além destes, havia os que buscavam preeminência na igreja, ou seja, dentre os irmãos, alguns que queriam estar em evidência. 3 João 9. Satanás assim disparou 2 tiros certeiros contra a igreja. O primeiro foi distrair os cristãos com palavras diferentes do falar profético, o que causou confusão por causa da ausência do governo de Deus sobre a igreja. O segundo foi levantar oposição contra a liderança, plantando ambição e amor ao cargo, como foi o caso de Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre os irmãos e, diferentemente de Gaio, não acolhia os missionários que abraçavam o honroso encargo da pregação do Evangelho. 3 João 10. O apóstolo Paulo é um exemplo a ser seguido. Quando chamado pelo Senhor, considerou tudo como refúgio e passou a buscá-lo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Filipenses 3:8. Assim como Paulo, devemos pastorear o rebanho de Deus por amor a ele e a seu povo. Não podemos apegar-nos a antigas bagagens. Temos de renunciar a qualquer apego a cargo ou posição, a fim de ser usados para o propósito de Deus, edificar a igreja. Estamos vivendo um momento favorável na igreja, pois a palavra profética se faz presente e faz arder o encargo do Senhor em nosso coração. Portanto, sejamos cuidadosos para não cair nas armadilhas de Satanás, como aconteceu com aqueles que nos precederam. Antes devemos dar a devida atenção à palavra e semear a semente do reino no coração das pessoas. Temos de inclinar os ouvidos para ouvir o que o Espírito tem falado às igrejas.